Tainá, você está na chamada? Quer fazer alguma consideração? Tô, Gabi, pode começar. Beleza. Então, vamos lá. Então, essa é a nossa aula de número 9. Hoje vamos falar sobre matemática financeira, né? Alguns tópicos de matemática financeira e estatística. Então, primeiramente de matemática financeira. Então, quais são os tópicos? Alguns conceitos importantes, então, deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, nós temos o conceito de lucro, em que vamos saber, né, que o preço de venda vai ser maior do que o preço de compra, né, para a gente poder lucrar né, falando de lucrar na venda de algo, vai ter que ser sempre, né, maior do que aquilo que a gente ocupa para produzir aquilo ou comprar. Vamos ter também o conceito de prejuízo, que é quando esse preço de venda se torna menor que o preço de compra, né? Então, a pessoa vai estar tendo prejuízo. Vamos ter o conceito de desconto, que é uma diminuição em um determinado valor, né? As lojas comumente fornecem certos descontos, né? Que a gente tem que ficar de olho, que às vezes só chama de desconto, né? Porque de desconto verdadeiro não tem nada. E temos também acréscimo, que significa a adição a um determinado valor, né? Uma adição de preço. Beleza? Então, ao acréscimo, aqui a gente tem alguns conceitos que foram colocados aqui para serem apresentados para vocês, que de uma forma mais prática nós podemos determinar o preço final multiplicando o preço inicial por um fator, né, de acréscimo que vai ser dado por 1 mais o valor da taxa. Então, digamos que a taxa de acréscimo seja 1%, o fator vai ser 1,01. Então, o 1 mais 0,01, que está aqui, 1,01. Se for de 10%, né, 0,10 mais 1, que vai dar 1,1, e assim por diante. Então, temos aqui o exemplinho, né, o preço do tomate teve um acréscimo de 26% no último mês. Então, pegou o 0,26 aqui do 26%, somou com o 1, está aqui o 1,26. Multiplicou pelo 3,29, então o preço novo do tomate, né, após o acréscimo de 26%, é de 4,14. Esse preço aí eu espero que seja o quilo, né, porque a unidade tá louco. Ok, então temos o desconto. Vai funcionar mais ou menos da mesma forma, só que aqui temos o detalhe, né? Que ao invés da soma, vamos ter uma subtração. Então, pegaremos 1 e vamos subtrair o valor da taxa de desconto. Então, 1%, né? Vai tirar 0,01 de 1, vamos restar 0,99 e assim por diante. Então, nesta linda bota country aí, que está com desconto de 30%, vamos fazer o 0,3, o 1 menos 0,3, que vai restar no 0,70, e vai multiplicar aqui pelo 129,90, resultando em 90,93. Então, né, fichinha aqui vai pegar o preço final, vai ter o preço final multiplicando o preço inicial por esse fator de multiplicação. Então, conceito de juros simples.
Então, qual que é a definição de juros simples? Ele é um valor adicional que se paga pelo empréstimo de uma quantia durante um determinado tempo. Então, a fórmula do juros simples vai ser dada por essas letrinhas aqui, né? É algo que a gente relativamente fácil de memorizar, né? Então, ele vai ser igual ao produto do capital pela taxa de juros e o período. Então, é J igual a CIT, né? J é juros, C é o capital, I é a taxa de juros e T é o tempo. Também vamos ter o conceito de montante, em que o montante vai ser a soma do capital com os juros. Então, montante J mais C. Então, as grandezas envolvidas, né, aqui mais especificamente, né, o capital, que vai ser o valor investido ou o valor inicial. Vamos ter a taxa, que é um percentual para calcular os juros, né? Essa taxa vai ser em relação ao tempo, né? Então, a taxa geralmente vai estar sendo dada em porcentagem e em relação a uma quantidade de tempo, por exemplo, ao dia, ao mês, ao ano, né? E assim por diante, ao trimestre. O período também vai ter que estar adequado, então, com a taxa. Depois a gente vai ver o exemplinho, né? Se o período tiver em mês, a taxa vai ter que estar em mês também, e vice-versa, né? Se a taxa tiver em mês, o período vai ter que estar em mês, nunca pode estar diferente. O montante, então, vai ser o valor final, né? Ou o valor total do dinheiro. Então, algumas informações importantes para a gente lembrar que o mês comercial, né, quando a gente fala a um mês, vai ter sempre 30 dias, né? Nunca vamos considerar o 31º dia, né? Sempre 30 dias. E o ano comercial também sempre 360 dias, ok? Com relação, então, à aplicação, aqui temos um exemplinho básico. Então, nesse anúncio, qual será o valor total do celular se comprado em 12 vezes? Então, esse celular, ele está com uma taxa de juros aqui, quando a gente compra com... Agora me fugiu a palavra. Quando a gente compra ele a prestações, né, a 12 vezes, prestações, né? Então, nós vamos pagar 1% de cada mês, né? Vamos pagar 1% a mais do total. Então, ele está custando 4.500 à vista, significa que esse 4.500 é o capital inicial, né? O capital, simplesmente. Então, vamos ter aqui que o nosso capital, né? O C é 4.500, o valor de... Tá, eu esqueci de passar aqui as informações dessa parte abaixo. Vamos ter a taxa aqui em 0,025 multiplicadas por 12, né? Essa taxa de juros, ele não está indicando qual que é a... Tainá, me ajuda aqui. Não está sendo indicado o período, né, da taxa de juros. Temos um probleminha técnico aqui. Então, aparentemente foi feita uma conversão aqui para essa taxa de juros ficar em 0,025 ou 0,01, tá? Então, ao ano e ao mês. Ok. Então, vai ser feita a multiplicação, né? O capital, que vai multiplicar a taxa de juros e o tempo, que seriam 12
meses. Então, o juro vai ser de R$ 540. Então, esse montante vai ser igual a 540 mais 4.500, sendo o valor total de 5.040. Então, vai dar um bom acréscimo no valor do celular, né? De repente, vale a pena economizar um pouquinho e comprá-lo à vista. Apesar de que esse celular aí também tá bem superfaturado, né? Por favor. Ok? Então, vamos ver. Temos um exemplo aqui. Então, Pedro fez um empréstimo a juros simples de R$ 2.000 e irá pagar durante um ano, com juro mensal. Então, aqui está sendo dado, né, a taxa, juro mensal de 6,2%. Então, quanto Pedro irá pagar ao fim desse empréstimo? Então, temos a nossa formulinha, né? O capital inicial é 2.000, que multiplica pela taxa de juros, que é 0,062, e o tempo, que é 12 meses. Então, o juro que vai ser pago vai ser de 1.488. Então, aqui o recadinho, né, que eu lembrei antes, que a taxa, o tempo e a taxa precisam sempre estar na mesma unidade, né? Então, em meses e também em meses o tempo. Então, o montante, né, que vai ser o valor final, vai ser dado pelo capital mais o juro, então 2.000 mais 1.488, que vai ficar igual a 3.488. Então, ao final desse empréstimo, o Pedro irá pagar R$ 3.488. Belezinha? Alguém está com alguma dúvida? Se não, então seguimos. Então, desafio financeiro. Qual o montante de uma aplicação de R$ 3.000 a uma taxa simples de 24% ao ano durante 16 meses? Vocês podem tentar fazer. Deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem como que é a fórmula, né? As fórmulas que a gente tem, se não anotaram. Então, a gente tem que o juro é igual ao capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo. E a gente sabe que o montante é o capital mais o juro. Eu não tô vendo o chat, tem alguém colocou alguma coisa aí? Faz o som também. Ainda não. Vamos lá, que nem o Big faz tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, para dar uma agilizada aí no pensamento de vocês, o que significam esses dados que a gente tem, então? Ele quer saber o quê? Ele quer saber o montante, né? Então, montante de uma aplicação de R$ 3.000. O que é esse R$ 3.000? É o capital. Então, 3.000. Há uma taxa, então quem que é taxa é I, né? De 24% ao ano. E o período que está sendo dado, aí repara aqui, né, que é de 16 meses. Então, primeira coisa, né, que a gente precisa adequar, que isso aqui está em ano e isso aqui está em meses. Eu sempre prefiro adequar o tempo à taxa e não o contrário.
tem alguns detalhes, assim, que a gente não vai entrar muito em consideração, mas eu considero que é mais prático que a gente faça o tempo, né? Adeque o tempo. Então, se eu tiver 16 meses, significa que eu vou ter um ano inteiro, mais uma parcela decimal, né? Então, qual que vai ser essa parcela decimal? Vão ser 4 meses. Isto. Então, 4 meses representam o quê num ano, né? Deixa eu pegar um caixinha aqui. Se eu transformar isso aqui em ano também, eu vou ter, né? Multiplico, aliás, divido 4 por 12, né? Eu vou obter 0,333 infinitamente ano. Então, 1,3 aproximadamente ano, né? Belezinha. Então, esse aqui é o meu período de tempo. Ele vai estar em ano, ok? Então, partimos para o nosso cálculo. Então, o juro vai ser dado por quê? Por 3.000, que multiplica 24% ao ano. Eu gosto de colocar na forma fracionária. E multiplica 1,3. Então, juro vai ser igual aqui, né? Aqui eu já posso, de cara, simplificar, né? Porque que é bom colocar na forma fracionária. Então, vamos ter 30, que multiplica 24, e multiplica 1,3. Se fosse ser um pouco mais esperto, né? Também poderia ter colocado esse número aqui no formato decimal. Mas, tranquilo. Então, vocês executam esse cálculo aqui, que a gente pode também fazer por outros meios para facilitar. E vamos obter o quê? Vamos obter o valor de 936, né? O juro está em 936. Isso significa que o meu montante vai ser quanto? Vai ser 3.000 mais 936. Então, 3.936. Esse vai ser o valor, né? Final do nosso montante. Belezinha? Alguém ficou com alguma dúvida? Se precisar perguntar aí, fiquem à vontade. É um cálculo relativamente simples, né? A gente simplesmente vai aplicar os dados aí, interpretar a questão, né? Sabe que no Enem geralmente não é tão objetiva a questão, mas acho que a tendência é que se torne mais objetivo, né? Então, aqui temos uma outra questãozinha. Então, a taxa anual de juros simples, que deve se aplicar um capital para que ao final de 20 meses o seu valor seja triplicado. Então, aqui ele está querendo saber, não está querendo saber juros, né? Ele está querendo saber qual que vai ser a taxa, né? O nosso I.
Então, quem será o I? Então, ele está dizendo já, dando a diquinha aqui, que essa taxa vai ser dada, né, uma porcentagem ao ano. Então, vamos relembrar aqui a fórmula, que o juro igual a capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, se eu quero encontrar a taxa, o que eu preciso... O que eu preciso fazer? O que eu posso ajustar na minha fórmula, né? Eu vou fazer com que esse C e esse T, né, apareçam aqui do lado, no famoso passa dividindo que os professores ensinam, né? Na verdade, a gente divide os dois lados por esses valores aqui e eles se simplificam desse lado, né? Então, vamos ter que I vai ser igual a J sobre C que multiplica T. Então, só reescrevi, né, virando aqui a nossa equação, e essa aqui agora vai ser a nossa fórmula que a gente vai utilizar. Ela utiliza todos os mesmos elementos, né, é uma variação dessa primeira que a gente viu. Aqui. Então, um capital qualquer, né, que a gente não vai nomear ele, para que ao final de 20 meses, então, T 20 meses, o seu valor seja triplicado. Então, ele quer que a gente triplique o valor desse capital. Significa que... Deixa eu pensar aqui. Então, como que eu posso fazer isso? Alguém tem alguma sugestão? Podemos começar fazendo o ajuste aqui que a gente acabou de aprender, né? Temos o tempo em 20 meses, isso significa... A gente pode colocar aqui simplesmente 20 sobre 12, né? Para transformar em ano. Então, vamos ter 20 sobre 12 ano. Então, isso significa que o juro vai ser igual a 3 vezes o capital. Por isso, a gente não utiliza um valor, né? Tá? Então, vamos ter o que aqui? Aplicando a nossa fórmula. Que I vai ser igual a quem? O juro, opa, vale 3C, né? O capital é C e a taxa é 20 sobre 12. Então, o que acontece aqui quando a gente tem, que está sendo multiplicado, né? O que acontece aqui quando a gente tem um número C, né? Um número qualquer aqui, dividido por ele mesmo, a gente vai simplesmente simplificar, né? Vai virar em 1 tudo isso aqui, ok? Né? C divide C. Então, I é como se eu tivesse simplesmente isto aqui, né? 3 20 sobre
12, né? Vai simplesmente virar 1. Ok. Então, esta parte aqui é o que vai nos dar a nossa resposta. Então, I é igual a 3, né? Divisão de fração aqui, eu vou multiplicar o 3 pelo inverso disso aqui, pelo inverso dessa fração aqui. Então, por 12 sobre 20. Então, vamos ter que I vai ser igual 3 vezes 12, vamos dar 36. 36 divide 20 e vai ser igual a 1,8. Ok. Como assim 1,8? Que a gente vai multiplicar esse valor por 100 para obter o valor em porcentagem. E aí alguma coisa deve estar com problema no exercício, porque a gente não tem a letra correspondente. 180%. Alguém chegou em algum valor diferente disso? Não sei que eu esteja bastante equivocada aqui, né, pessoal? Pode acontecer. Então, vamos deixar essa questão aqui para ser conferida. Beleza? Então, a questão do juro composto. Então, o juro composto, ele serve para, obviamente, complicar a nossa vida, né? Nós temos uma definição aqui um pouco diferente, que ele vai ser dado através, né, do montante igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros, tudo isso elevado ao expoente do tempo. Então, a fórmula já está um pouco mais complicadinha, né? Então, nesses juros compostos, eles vão ser calculados sempre sobre cada novo montante, que é a soma dos juros produzidos no período com a quantia aplicada, capital. Então, ele é conhecido também como juros sobre juros ou capitalização acumulada. Então, se a gente pretende calcular somente os juros, a gente vai aplicar essa fórmula aqui, né? Que a gente conhece lá da outra situação, vai ser muito parecida, né? Então, temos aqui um probleminha. Então, uma aplicação de 10 mil no regime de juros compostos é feita por 3 meses a juros de 10% ao mês. Qual o valor que será resgatado ao final do período? Então, se a gente tiver aqui no primeiro mês, a 10%, né, o valor vai ser de R$ 1.000. No segundo mês, vai ser de esse valor aqui, né, somado a esse, né, 11.000, vai ser de 1.100. E aí, no fim, a gente vai ter este somado a este aqui, né, e vai resultar este de baixo. Então, percebam que está aqui relacionado, né, não era como antes que a gente tinha partes isoladas, né? Vai ser sempre sobre o novo valor. Então, vai aumentando proporcionalmente. Ok? Por isso que se torna um pouco mais complexo. Então, ao final, né, do terceiro mês, vai ter aí um valor final de 13.310. Então, a resolução pela fórmula aqui, o capital é de 10 mil, o tempo é de 13 meses e a taxa de juros é de 10%, né, de 0,1.
Então, a taxa de juros, né, novamente, e o tempo sempre precisam estar alinhados, né? Ambos precisam estar em relação a meses aqui, né? Nesse sentido. Então, utilizando a nossa equação aqui, temos que o capital, né, 10.000, vai multiplicar 1 mais a taxa de tempo, 0,1. Tudo isso elevado ao cubo aqui, né, o expoente 3. Então, 10.000 que multiplica, que faz a soma, 1,1 elevado ao cubo, vamos obter 1.331. Opa, aqui acho que tem alguma coisa errada, moça. Aqui é 1,331, né? E aí vamos obter 13.310, né? Simplesmente vai fazer a multiplicação, não tem muito segredo. Então, se o empréstimo a juros, e se o empréstimo a juros for a juros compostos, quanto ele irá pagar? Né? Acho que está se referindo lá à questão do Pedro lá, né, que a gente viu lá no começo. Então, o capital, né, de 2.000, o tempo é um ano vale 12 meses, né? A taxa de 6,2% ao mês vai ser de 0,062 ao mês. Então, aplica os valores aqui na nossa forma. Então, esse sinal aqui, não sei se vocês já estão familiarizados, né? Significa que eleva ao expoente, né? Esse T aqui está o expoente. Ou simplesmente escrevendo, né? C I elevado a T, ok? Então, capital 2.000, que multiplica 1 mais I, né? Vai ficar 1,062 elevado ao tempo, que é 12 meses. Então, vai resultar aqui em 2,0582. Lembrando que a gente sempre vai fazer na ordem, né? Aqui dentro, depois elevar isso aqui ao expoente e, por último, a multiplicação, né? Senão a nossa conta vai estar errada. Ok? Então, aqui agora, por último, né, essa multiplicação que eu acabei de mencionar, que é o 2.000 que multiplica 2,0, né, vai resultar aqui em 4.116,46, que vai ser o valor que o nosso colega aqui, Pedro, vai pagar do empréstimo se ele for com juros compostos. Ok? Então, aqui nós temos uma situação de uma questão do Enem, que ela vai abordar, na verdade, a questão de lucro, tá? De lucro e produção. Então, um fabricante produz 5 tipos de enfeites de Natal. Para saber o lucro líquido correspondente a cada tipo de enfeite, criou um quadro com valores de custo, matéria-prima e mão de obra e de venda por unidade em real, além da quantidade vendida para cada tipo de enfeite. Então, estão relacionados aqui o tipo, né, do enfeite, o custo da matéria-prima, o custo da mão de obra, o valor de venda e a quantidade total vendida. E aí a questão está perguntando o seguinte: qual tipo de enfeite de Natal gera o maior lucro líquido, né, líquido para o fabricante? Então, qual que vai fazer ele receber mais, né, o maior valor? Então, como que a gente faz isso, né? Lembram que o lucro ele vai determinar justamente o. Opa.
o valor de venda é maior que o valor de compra. Ok? Então, né, a gente vai saber qual que é o lucro, né, fazendo item a item, diminuindo 5, né? Opa. 5 vai reduzir o preço de custo, né? 1,30 menos 1,50. Aqui vamos obter 2,2, né, por unidade. Então, por fim, a gente vai multiplicar este valor aqui, a quantidade total vendida. Opa, que coisa. Vai ser aqui de 5.000 unidades. E a gente vai obter o valor de 11.000 reais. Então, aqui vamos fazer da mesma forma. 5,5 tira 2, tira 1. 5,5 tira 3, em resumo. 2,5, que vai multiplicar 4.800. Ou de 12.000. Então, vamos fazer o mesmo procedimento para todos eles. Opa, vai. Peraí. Fiz muito grande, ele perdi a linha. Opa. Então, agora a linha 13 aqui, né? 5 tira 1,10, tira 1,40. O resultado a gente multiplica por 4.750. E aqui, tira 2,50, tira 1,20. Multiplicar por 4.200. Então, nessa parte aqui, a gente vai obter 5, que tira 1,10, tira 1,4, 2,5, que multiplica 4.750. Chega umas horas da noite que a gente já não faz mais conta de cabeça, né? Então, vamos usar a tecnologia a nosso favor. No dia do Enem, vocês vão estar muito bem descansados, né? Daí vai dar para fazer todas as contas bem facilmente a cabeça. Não vai ter outra ferramenta, né? Aí chegamos num valor bem alto, né? 16.100. E 3,8, que multiplica
4.200. Chega aqui no valor muito próximo também, mas não é o mais alto, né? Agora, observamos que o valor maior, então, né, o lucro que vai ser mais interessante é este valor aqui, né? Que é representado pelo item 4. Item 4 está sendo demarcado pela letra D, então, a nossa resposta. Beleza? Seguinte. Então, agora uma questão de juro composto. Quem que lembra aí qual que era a fórmula do juro composto? Ninguém lembra? Que coisa. Vamos lá. Então, o montante é igual ao capital, né, que multiplica o produto e a soma de 1 mais a taxa, tudo isso elevado ao tempo, né, ao período de tempo. Então, a gente está tendo aqui que um capital de 20 mil. O pessoal aí tá esbanjando dinheiro. Foi aplicado a taxa de juros de 1%, né? Juros compostos, né? A professora aí esqueceu de mencionar. Né? De 1% ao mês. Então, qual o montante após, né, um período de 5 meses? Ok? Então, vamos jogar na nossa fórmula, que o montante vai ser igual aqui a 20 mil, que multiplica 1 mais a nossa taxa aqui, que é de 1% ao mês, né? A gente pode colocar isso aqui também como 1 sobre 100, ou como 0,01. Então, vamos usar o 0,01, que vai facilitar a nossa vida aqui. Elevado ao tempo, que é de 5 meses. Então, montante, 20 mil, multiplica 1,01 elevado à quinta potência. Então, essa continha aqui, né, vocês vão fazer lá no Enem de cabeça, né, vai ser 1,01, vezes 1,01, né, daí vai obter o valor, isso aqui ele é ao quadrado, né, daí quando tiver esse valor, o resultado, que aqui vai dar o quê? 1,01 ao quadrado vai nos dar 1,0201. Isso aqui é a mesma coisa que ele elevado ao quadrado, né? Aí vocês vão multiplicar de novo por 1,01, vão obter ele ao cubo, né? E assim por diante, né? Vai fazer o procedimento 5 vezes. Pode ser um processo relativamente chato, né? Mas necessário. E, como aqui nós dispomos da nossa calculadora maravilhosa, vamos fazer nela. E vamos obter o valor para esta parte aqui, né? Ser um pouco mais. Um pouco menos, na verdade, objetivo. Vamos ter quem? Vamos ter 20 mil, que multiplica 1,051. Aqui vou usar 3 casas, né? A calculadora nos dá várias casas. Provavelmente, se fizer o cálculo aqui à mão também, vão ter várias casas, né? Mas 3 casas é o suficiente. Então, multiplica por 20 mil e vai nos dar um montante de 21 mil
vim com R$20,20, que é a nossa letra C. Então, o probleminha estava aqui nos dando sem a calculadora, né? Mas eu burlei a regra, né? Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí a questão dos juros simples e compostos, né? Vocês podem estar revendo a aula depois, se ficou alguma dúvida, né? Podem entrar em contato com os professores e desta parte seria isto. Então, agora vamos com a Tainá, com as medidas de tendência central. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver sobre as medidas de tendência central, ou também, como dá para chamar elas, as medidas de centralidade, né? Dá para chamar de duas formas. Então, só um pouquinho que eu vou projetar aqui. Dentro do conteúdo de estatística no Enem, o conteúdo que mais cai é o de medidas de tendência central. E as medidas de tendência central, a gente pode destacar que elas são três, que são as três mais importantes, que é a média, a moda e a mediana. Dentro da média, a gente vai ter dois tipos de média. A gente vai ter a média simples e a média ponderada, que é quando a gente utiliza pesos, né? Então, aqui. O que é uma medida de tendência central? Então, eles são valores obtidos a partir de um conjunto de dados e são apresentados por meio de gráficos ou tabelas. Então, como eu falei, a gente tem três principais: a média, a moda e a mediana. Eu acredito que a média, a simples, vocês já são craques, né? Já sabem fazer direitinho. A média ponderada, ela é um pouquinho mais complicada porque envolve pesos, né? Então, a gente pode se confundir às vezes na hora de resolver. E tem também a moda e a mediana, que são conceitos bem simples, mas que talvez sejam desconhecidos, né, pelo nome. A gente já vai ver aqui. Então, a gente vai começar pela média simples e ponderada. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, que fala, então, sobre o primeiro semestre de 2020, um aluno, né, João, ele fez 3 atividades da disciplina de matemática. Então, ele obteve 3 notas. No trabalho 1, ele teve 8, na prova 1, ele teve 7,5 e no trabalho 2, ele teve 8,5. Então, aqui está pedindo para a gente calcular a média na disciplina de matemática no primeiro semestre. Então, como que a gente vai calcular a média? Vocês já devem estar acostumados com o cálculo dessa média, né? Às vezes a gente precisa de um ponto numa disciplina, alguma coisa assim, então a gente já calcula, né? O que a gente ia fazer aqui? A gente vai somar os 3 valores, né? O 8 mais o 7,5 mais o 8,5 e dividir ele por 3, porque a gente tem 3 atividades, né? Então é o que a gente tem aqui. 8 mais 7,5 mais 8,5, que dá 24 dividido por 3. Então, 24 dividido por 3 dá um número redondo, né? Que deu 8. E o que acontece quando a gente tem pesos, né? Então, aqui a professora dele atribuiu peso 2 para os trabalhos e peso 4 para a prova. Que isso também é muito comum de fazer, né? Alguns professores, eles gostam de dar um pouquinho mais de valor para a prova, né? Porque a prova geralmente é mais difícil. Então, aqui, como a gente tem os pesos, a gente vai multiplicar o trabalho 1 pelo peso dele, que vai ser o 2. A prova, que tem o peso 4, a gente vai multiplicar por 4. E o trabalho, a gente vai multiplicar por 2. Só que agora, ao invés de a gente dividir por 3, que era o valor que tinha antes, a gente vai dividir pela soma dos pesos. Então, o trabalho 1 tem o peso 2, a prova tem o peso 4 e o trabalho 2 tem o peso 2. Então, a gente vai ter 2 mais 4 mais 2, que vai ser 8. Então, a gente vai fazer, né, o que eu comentei antes, a gente vai pegar o 8, multiplicar pelo peso dele, 2, vai somar isso com o 7,5 vezes o 4, que é o peso da prova, mais o 8,5 vezes 2. E isso tudo dividido por 8. Então, aqui a gente vai ter 63 dividido por 8, e a média dele agora vai ser 7,8. Então, dá para perceber que a média dele
diminuiu um pouquinho, né? Em comparação se fosse utilizado a média simples. Esse conceito de média ponderada, né, ele é bem cobrado nos vestibulares e ele é um conceito bem comum no nosso cotidiano. Agora que vocês vão prestar vestibulares e tal, né, com a nota do Enem, você consegue entrar pelo SISU nas universidades. E aqui a gente destacou dois cursos da UFSC, né? Por quê? Porque esses cursos, para você entrar com a nota do SISU, você vai ter alguns pesos, né? Então, por exemplo, aqui eu separei dois cursos bem diferentes, a engenharia elétrica e ciências econômicas. Então, aqui na engenharia elétrica, a gente tem que a redação, ela vai ter peso de 1,20. As ciências da natureza 3, as ciências humanas vai ter peso 1, a linguagem peso 2 e matemática peso 3. Então, esses pesos, eles são de acordo com a área de conhecimento que é mais importante, digamos assim, para o curso, né? Então, aqui a gente tem o curso de engenharia elétrica, é um curso que vai ter bastante cálculo e tal. Então, por isso que eles valorizam bastante a matemática e também as ciências da natureza, né? Física e tudo mais. Então, aqui, a gente colocou as notas em uma determinada aluna que a gente nomeou Maria, né? Então, ela tem 760 na redação, 541 em ciências da natureza, 579 em humanas, 582 em linguagens e 663 em matemática. Então, como que ficaria a média dela, né? A nota de corte dela para ela entrar em engenharia elétrica na UFSC. Então, aqui a gente fez. Ai, deu um problema aqui, ó. Quando eu baixei esse slide, eu não tinha completado. Então, eu vou voltar aqui para apresentar no Drive, que tem bem certinho os valores. Aqui. Então, aqui como que a gente vai fazer? A gente tem a nota da redação, né, 760, e a gente vai multiplicar pelo peso. O peso que é 1,2. Então, a gente vai ter 912. Depois, a da natureza, 541 vezes 3, que a gente vai ter 623. A humanas, como a gente vai estar multiplicando por 1, a gente não precisa nem fazer esse cálculo, né? Só a gente não pode esquecer depois de acrescentar esse 1 lá na soma dos pesos. Linguagens, a gente vai multiplicar vezes 2, então a gente vai ter 1.164, e em matemática a gente vai multiplicar vezes o 3, então vai ter 1989. Então aqui a gente vai somar os pesos, né? Então 1,2 mais 3, mais 1, mais 2, mais 3, a gente vai ter 10,2. Então a gente vai pegar a soma dos resultados que a gente obteve aqui, né? 912 mais 1.626, somar todos esses valores e a gente vai dividir por 10,2. Então, a gente vai perceber aqui que a média para entrar no curso de engenharia elétrica, ele vai ser de 596. E se ela fosse optar por fazer um outro curso, né, que a gente escolheu ciência econômica, porque é um curso que aqui na tabela de pesos ele é bem diferente do curso de engenharia, né? E também dentro dos cursos de engenharia, dependendo da engenharia, varia também, né? Então, aqui a gente tem que, para ciências econômicas, a redação tem um peso maior, que é 2, as da natureza tem um peso 1, humanas 2, linguagens 1 e matemática 2. Então, com as mesmas notas que a gente tinha antes, né, as notas da Maria, o que a gente vai perceber aqui? Que a nota dela foi bem maior, né? Foi 640. Então, por quê? Porque ela obteve um bom desempenho naquelas que tinham peso maior. Então, a maior nota dela foi redação. Então, já tinha o peso 2. A outra e segunda melhor foi matemática, que ela também tinha um peso bom. Então, isso elevou bastante a nota dela, né? Então, eu deixei aqui o link, né? Eu agora não me recordo se era de 2022 ou de 2020 essa organização aqui da tabela. Mas vocês podem procurar na internet, né? Que se você tiver interesse de ir para a UFSC, cursar algum curso lá depois, né? Entrar pela nota do SISU, vocês conseguem encontrar essas tabelas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de resolução com questões do Enem. Então, esse primeiro exercício aqui fala que tinha 5 atletas que participaram de uma maratona e eles treinavam frequentemente.
Então, a distância percorrida por eles no último treino são registradas em quilômetros no quadro. Então, aqui a gente tem um quadro com a distância em quilômetros percorridas por eles, né? Então, um sexto atleta, que também participará da maratona, pretende realizar um treino percorrendo uma distância igual à média das distâncias percorridas pelos 5 atletas nos últimos treinos por eles realizados. Então, o sexto atleta, ele vai correr a média dos 5 atletas. Então, aqui pede para a gente calcular a distância em quilômetros que o sexto atleta vai percorrer. Então, nesse caso, a gente não tem peso. Então, a gente vai fazer um cálculo de média simples, né? Então, a gente vai somar o 42,8 mais o 41,6, o 41,8 mais o 43,4 e mais o 43,4. E a gente vai dividir isso por 5, né? Que era a quantidade de atletas. Então, a gente tem o 213 dividido por 5 e a gente vai saber, então, que a média vai ser 42,6. É bom a gente se atentar e treinar bastante esses exercícios de média, tanto simples quanto ponderada, porque esse tipo de conteúdo é muito frequente no nosso cotidiano. Então, é uma coisa assim que geralmente cai sempre no Enem e que também depois, quando vocês forem fazer um concurso, quem sabe, né, não é só um conhecimento momentâneo para o Enem, mas também um conhecimento para a vida, né, que esse tipo de conteúdo sempre é bem cobrado, né, nessas provas que tem. E também é sempre importante a gente saber, né, não só para ir lá fazer a prova e passar, mas saber para a vida. Aqui a gente tem um outro exercício que também fala sobre a média, né? Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra o resultado do balanço financeiro mensal de uma empresa ao longo de um ano. Então, aqui a gente tem os dados de janeiro a dezembro, então a gente tem 12 meses, né? Em quantos meses o resultado do balanço financeiro da empresa ficou abaixo da média mensal nesse ano? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular a média mensal, para depois que a gente calcular essa média mensal, a gente saber em qual meses ficou abaixo. Então, aqui a média, a gente vai somar todos os valores. E a gente tem que se atentar nesse exercício que tem alguns valores negativos, né? Então, esses valores negativos, a gente tem que deixar o sinal negativo para a gente não se confundir no cálculo. Então, aqui a gente vai ter os valores, né? Dividido por 12, que é a quantidade de meses. Então, a gente vai ter a soma deles, que vai ser 43 dividido por 12, e a gente sabe que a média mensal é 0,33, né? Vai ser um número que vai repetir 3333333. Mas a gente só vai utilizar duas casas decimal. Então, agora a gente vai voltar aqui na nossa tabela e vai analisar que meses que a gente teve um valor que ficou abaixo dessa média. Então, aqui, janeiro não ficou, janeiro ficou, né? Foi um número negativo. Então, beleza. Todos os números negativos aqui a gente pode dizer que eles ficaram abaixo da média, né? Mas vamos olhar um por um. Fevereiro é menor que 0,33, então também. Aqui, março já é 0,8, já é maior. Abril, 0,4 também é maior, então não vai ser. Maio é um número negativo, então vai ser. Junho, julho, agosto, setembro também. E aqui os outros valores são bem mais altos, né? Então, aqui a gente vai ver que a quantidade de meses que ficou abaixo da média vão ser 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a resposta correta nesse exercício vai ser a B. Aqui a gente já tem um outro exercício que vai nos cobrar o conceito de média ponderada. Então, a gente tem que prestar atenção aqui na nossa tabela, porque a gente pode se confundir. Na nossa tabela não, no nosso gráfico, a gente pode se confundir. Aqui a gente tem a idade e aqui a gente tem a frequência de ocorrência. Então, na hora que a gente vai fazer a soma de quantas vezes repetiu, a gente vai utilizar esses valores aqui da frequência de ocorrência e não o valor de idade. Então, pode ser que talvez na hora de fazer o Enem a gente está um pouco cansado e a gente utiliza os valores errados, mas a gente tem que sempre se atentar quando a gente tiver um gráfico, uma tabela, ler bem certinho os valores, porque às vezes pode acontecer da gente errar, né? Eu também, quando fui fazer o Enem na minha época, tinha uma questão que aqui do lado tinha as unidades de medidas que eram diferentes, né, da usual, assim. E eu olhei aquela questão que era uma questão muito fácil. Então, a gente tem que sempre cuidar isso, né?
Então, uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados no gráfico. Então, qual que é a média de idades? Então, a gente vai fazer o 9 vezes o 6, que é a quantidade de frequência que aparece, o 18 vezes o 12 e o 27 vezes o 9. E isso vai ser dividido, então, pelo 6 mais 9 mais 12, que vai ser, então, igual a 27. Então, a gente vai ter 513 dividido por 27, e a gente vai saber que a média de idade dos alunos vai ser 19 anos. Vai acontecer depois, aqui, por exemplo, a gente tem a idade. A idade é algo que é interessante a gente fazer com a média, mas tem outras coisas que a gente for analisar que seria mais interessante a gente utilizar a moda ou a mediana, né? E aqui tem mais um exemplo, esse daqui é um pouquinho longo, né? Mas ele conta, então, o quê? Que tem uma empresa, né? E essa empresa vende computadores e esse ano, né, ela quer vender 605 unidades e ela tem 5 vendedores, né? Então, resumindo essa parte aqui em cima. E aqui a gente tem o gráfico dos últimos 5 anos. Então, para que a meta da loja seja atingida, o gerente deverá estipular para cada vendedor um aumento na média de vendas de, no mínimo, quantas unidades. Então, se é para vender 605 unidades, né, tem que ser acima da média. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular essa média, que é uma média simples, né? Então, vai ser dividido por 5. Então, o valor de 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, dividido por 5. Então, a gente vai encontrar que essa média é 455. Sabendo que ele quer vender nesse próximo ano 605 unidades, a gente vai ter uma diferença ali de 150 unidades a mais que ele quer vender. Então, a gente pode pensar que a nossa resposta vai ser, mas é ali que a gente se engana. Por quê? Porque aqui está falando para cada vendedor. Então, a gente sabe que vão ter 5 vendedores. Então, vai ser 150 dividido por 5. E daí, a gente vai ter, então, 30 para cada vendedor. Então, a gente sempre precisa se atentar ao enunciado da questão, porque, como é uma questão de média, geralmente é uma questão que a maioria das pessoas acertam, né? Então, ela vale mais pontos no Enem. E daí, se você era uma questão fácil, torna um pouco mais complicada, né, a situação da TRI. Então, aqui a gente viu o MED, né, que é um conceito bem importante, e a gente tem a moda e a mediana, que são 2 conceitos, assim, bem rapidinhos para a gente pegar. Então, a moda, quando a gente pensa em moda, a gente pensa logo nos desfiles, passarelas, roupas, né? Então, quando uma roupa tá na moda ou algo tá na moda, significa que aquilo está sendo muito usado, né? Então, se a gente fizer esse raciocínio, a gente vai perceber que a moda é um número que aparece mais vezes dentro de uma sequência. Então, aqui a gente tem vários números, né? E a moda desses números é o 2. Por quê? Porque o 2 é o que mais aparece. O 2 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. O número 1 aparece 2. O número 4, 2 também. O número 3 aparece apenas uma vez. E o 5 também. Então, aqui a nossa moda vai ser o número que aparece mais vezes. E que, nesse caso, é o 2. Então, é um conceito bem rapidinho para a gente pegar, né? E tem a mediana também, que é um conceito bem simples. O que vai ser a mediana? A mediana já diz do meio, né? Já se você olha essa palavra, você já lembra disso. Então, como que a gente vai saber qual que é o número do meio? Se a gente tem uma sequência cheia de números assim, que tem 1, 2, 3, 7 números, a gente pode pensar que o número do meio vai ser o 11, né? Aqui, nesse caso, deu certo, né? Que é o 11. Mas isso tá errado, esse raciocínio. Por quê? Porque a gente tem que colocar esses números em ordem crescente. Então, a gente vai organizar o 2, depois do 2 vem o 3, o 5, o 11, o 13, o 17 e o 40. Então, vai ser o número do meio quando está colocado em ordem crescente. Nesse caso, que a gente tem números ímpares, né, que é o 7, a gente vai ter bem certinho o número no meio. Agora, se acontecer que nem o número aqui, o exemplo aqui de baixo, que a gente tem 6 números e que é um número par, a gente não vai ter um número que vai estar localizado bem no meio. Então, o que vai ser a nossa mediana? A nossa mediana vai ser a média dos números que estão no meio. Então, aqui a gente pegou esses números, organizou eles em ordem, colocamos eles em ordem e a gente viu qual que são os 2 números que estão no meio.
que é o 15 e o 20. Então, a gente vai fazer a média do 15 e do 20, que vai ser 17,5. Então, aqui tem 2 exemplos do Enem, né? Esse exemplo aqui que fala sobre a mediana. Então, o Enem, ele não costuma cobrar muito o conceito de moda. Mas já aconteceu de algumas vezes cair questões, por exemplo, assim, que dê vários números e pedem assim para calcular a moda, a média e a mediana e colocar em ordem crescente. Esse tipo de coisa é bem comum de cair no Enem quando compra o conceito de moda. Mas se não, o que mais cai, né, é a média, simples e ponderada e depois a mediana. Então aqui fala sobre a Copa que teve em 2010, né, que apenas 7 jogadores haviam conseguido o feito de marcar 8 gols mais na mesma edição da Copa. Então, deixa eu ver aqui, eu acho que tem uma mensagem ali, fiquei curiosa para ver. Ah, é a presença. Então, eu só vou continuar aqui esses exercícios, que tem 2 exercícios, e já vou encerrar, né? Só mais uns 5 minutinhos ainda. Então, o quadro apresenta os anos das edições da Copa e em quais ocorreram esses feitos. Então, aqui, para facilitar a análise sobre a quantidade de gols marcados por esses artilheiros nas referidas Copas, foi calculada a mediana da distribuição do número de gols marcados por eles nas 7 Copas especificadas no quadro. Então, aqui pede para a gente calcular a mediana dessa distribuição. A mediana, ela vai ser o valor que está no meio. Então, aqui, a gente teve 7 Copas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um número ímpar, então a gente vai ter um valor no meio, né? E esse valor no meio vai ser o quarto valor, né? Então, a gente vai saber, já sabe que é o quarto valor que vai ser a nossa mediana. Só que falta algo muito importante. Porque a gente podia pegar aqui e pensar, o quarto valor vai ser o 13. Então, é o 13, né? Não é porque a gente precisa colocar esses valores em ordem. Então, a gente vai começar colocando primeiro o 8, né? Então, aqui tem do Guilhermo, depois tem o do Ronaldo, que também fez 8 gols, depois tem o Ademir, e também no quarto lugar tem o Eusébio, né? Que fez 9 gols. Então, aqui a gente sabe que a mediana vai ser 9, né? Então, que é o número que fica no meio. Depois tem o quinto, que vai ser o 10, né? Depois o sexto, que vai ser 11, e o sétimo, que vai ser 13. Mas daí não é importante que a gente calcule eles, porque a gente já sabe que a nossa mediana vai ser o quarto, que nesse caso foi o Eusébio, né? E que fez 9 gols. E outra questão de mediana é essa questão aqui que fala dos terremotos que caiu no Enem do ano passado. Então aqui aparece, né, os anos de 2000 a 2011 e a quantidade de terremotos que teve com magnitude maior ou igual a 7, né? Então, o pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é. Então, aqui a gente vai encontrar a mediana. A mediana é do valor do meio. Então, aqui a gente vai ter 11 valores, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valores. E o que que acontece? A gente... Deixa eu pegar a apontadora laser aqui. A gente pode pensar 12, então o 12, ele não é um número ímpar, então ele não vai ter um valor exato. Vai ser um número que vai estar entre o sexto e o sétimo, né? E para que a gente faça isso, a gente vai ter que colocar eles em ordem crescente. Sempre tem que lembrar que na mediana a gente vai colocar os valores em ordem crescente. Na média não importa a gente pôr em ordem crescente, né? Porque vai ser o que mais vai aparecer. Mas na mediana, sim, tem que sempre pôr em ordem crescente. Então a gente vai começar a colocar o 11, né, de 2005, 2006, depois o 12, que foi em 2008, o 13, e o sexto e o sétimo número, que vai ser o 15 e o 16. Então, agora a gente vai fazer uma média do 15 e do 16 e vai encontrar que o valor ali, que representa a mediana, vai ser o 15,5. Então, para lembrar o que a gente viu aqui de medida de tendência central.
A gente tem as três, né, que são as principais, a média, a moda, a mediana. Então, aqui tem um resuminho de cada uma delas. A média é a soma de todos os dados dividida pela quantidade de dados que foram somados. E também pode se levar em consideração aos pesos, né? Que daí a gente vai ter a média ponderada. A gente tem também a moda, que é o valor que aparece com maior frequência dentro de um conjunto, e a mediana, que é o valor que é encontrado no meio do conjunto de dados, mas quando ele estiver organizado em ordem crescente. Então, por hoje, né, já passou um pouquinho do horário, era esse nosso conteúdo. O conceito de estatística que a gente viu, medida de dependência central, é algo assim mais tranquilo, né? Não é algo muito complexo, mas é algo que vocês precisam ter um domínio para o Enem, né? Porque sempre tem questão de média no Enem, assim, é certo que vai cair, e também é um conhecimento depois para a vida, né? Então, era isso por hoje, né? E boa noite para vocês, bom final de semana, e a gente se encontra ainda em breve.